Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. É minha primeira vez aqui apresentando no Febraban. Meu nome é Diego, como já foi apresentado. Sou consultor técnico na Manage Engine Brasil. E a gente vai falar um pouco sobre privacidade e segurança no setor financeiro moderno. E aí, o que a gente vai falar um pouco hoje, então? É a privacidade e segurança no setor financeiro, um pouco sobre o panorama atual das ameaças cibernéticas, a questão da segurança de infrausuário e acesso, a LGPD, que é extremamente importante aqui no setor financeiro, biometria, tokenização, inteligência artificial, que está pegando muito agora, resposta a incidentes e recuperação e um pouco das soluções da Manage Engine para ajudar essa questão das empresas financeiras em estarem em conformidade tanto com a LGPD e aumentarem a segurança no ambiente de vocês. Então, a gente tem falado muito sobre a privacidade e por que a privacidade e segurança no setor financeiro ela é crucial. Então, porque agora tudo a gente tem celular para fazer qualquer coisa, né? Então, a cada 7 em 10 transações bancárias ultimamente estão sendo realizadas pelo nosso celular. Então, a gente tem uma vida inteira no celular e isso é extremamente importante, porque, infelizmente, querendo ou não, aqui no Brasil a gente tem essa onda de violência, de assaltos. Então, se a gente perde nosso celular, a gente perde a nossa vida e ainda a gente pode sofrer prejuízos não só financeiros pelo roubo do celular, como também perder todo o dinheiro que a gente tem na nossa conta, porque a gente tem aplicativos de banco no nosso celular. E só entre 2019 e 2023, as transações bancárias aumentaram em 253%, ou seja, com o mundo cada vez mais conectado, cada vez mais a gente vai usar os nossos celulares e cada vez menos ir realmente nos bancos para fazer qualquer tipo de operação financeira. E aí, falando um pouco do Pix, eu acho que praticamente todos aqui já utilizam o Pix, que facilita muito a questão dos pagamentos. Só que também, com o Pix, aumentaram as tentativas de golpe, né? Então, acho que todo mundo aqui também já deve ter recebido alguma tentativa de golpe por Pix. Então, uma coisa que ficou bem famosa devido à morte do Papa é a questão das mensagens de SMS que a gente recebeu falando que precisava de comprar alguma coisa para o conclave, né? Então, isso daí foi um case que acabou viralizando aqui no Brasil. E também a questão do Open Bank ou Open Finance, que a gente consegue compartilhar os nossos dados financeiros com outros bancos, só que isso também exige um nível de privacidade e segurança sem precedentes, né? Então, o que isso leva, né? Leva a confiança, porque conforme eu já tinha falado, os dados são o novo petróleo. Então, muita gente acha, se meus dados vazarem, eu não sou ninguém importante, mas isso é mentira. Nossos dados são extremamente valiosos. Então, se um CPF de vocês vazarem, caírem na rede, eu consigo, por exemplo, abrir conta no nome de vocês e acabar sujando o nome de vocês. Então, não pensem que porque vocês não são pessoas famosas ou porque não têm tanto dinheiro, que vocês não são importantes, né? Seus dados são extremamente valiosos e é isso com que criminosos tentam se aproveitar. E um vazamento de dados de empresas, principalmente, não afeta só a empresa. Então, quem vai confiar numa empresa que teve algum dado seu vazado? Isso vai manchar muito a reputação da empresa, fora que também tem a questão da LGPD, que ela pode tomar multas pesadíssimas, e a gente vai falar disso um pouco mais tarde. Falando um pouco do panorama atual das ameaças cibernéticas, então, a gente está vendo um crescimento exponencial de ransomwares. Então, o WannaCry, que ficou muito famoso há uns anos atrás, que afetou diversas empresas, tendo que pagar por bitcoins. E com certeza vocês devem receber não só no e-mail pessoal de vocês, mas no e-mail corporativo também diversas tentativas de phishing para tentar ganhar as suas credenciais e com isso roubarem os dados que vocês possam ter ou da empresa. Claro, os alvos principais são os nossos dados pessoais, os nossos dados financeiros, que é onde a gente vai ter o nosso dinheiro, e a questão da propriedade intelectual. E aí, com isso, gera consequência de prejuízos financeiros, danos à imagem e perda de confiança. Então, novamente, né, se uma empresa tiver um dado vazado,
fica muito difícil de confiar nela. E a gente vê com certa frequência que acontece com que essas empresas tenham dados vazados e não necessariamente seja por culpa dela. Muitas vezes também pode ser por questão de algum funcionário que não estava devidamente treinado, clicou em algum link de phishing malicioso e acabou ocasionando esse vazamento de dados. Mas aí com isso quem acaba sendo tendo a imagem prejudicada acaba sendo a empresa. E aí um dado que começa a ser alarmante, né? Então, entre 2016 a 2021, a frequência de ransomwares cresceu. Então, antes, dentro desse período, a gente tinha entre um ataque a cada 40 segundos, e aí entre 2016 e 2021, esse tempo diminuiu para a cada 11 segundos. E há estimativas de que esse número possa crescer para um ataque a cada 2 segundos até 2031. Então, 2 segundos passaram aqui agora e já aconteceram ataques de ransomware em 2031. Então, isso é uma coisa que preocupa porque ransomwares, eles pedem pagamentos em criptomoedas, fora que é um pagamento extremamente alto que corre o risco de, se a empresa não tiver um backup, perder todos os dados. Isso também leva à questão de pagar ou não pagar o ataque de ransomware, porque nem sempre pode garantir que vocês vão recuperar esses dados ou que isso possa acontecer novamente e a empresa se torne refém de algum ataque, de algum ransomware. E aí, falando um pouco da segurança de infraestrutura de rede, então, para garantir que a gente tenha uma segurança maior nas nossas empresas, é importante que a gente tenha firewalls e dispositivos IPS-DS, porque os firewalls eles vão conseguir detectar e barrar qualquer tipo de ataque externo que possa acontecer na nossa rede. Além disso, os firewalls mais modernos também, eles já contam com dispositivos de intrusão e detecção. Então, qualquer ameaça que possa ocorrer na rede, esses dispositivos já vão conseguir bloquear e garantir uma segurança a mais na nossa rede. Realizar também a segmentação de rede, porque aí a gente consegue isolar as áreas críticas e conter algum ataque. Então, se caso haja alguma falha no firewall, no IPS-DS, a rede estando segmentada, o risco de vazamento, na verdade, a propagação de qualquer ameaça, ela se torna muito menor, porque a rede está segmentada e garante mais proteção no nosso ambiente. E, claro, realizar um monitoramento contínuo. Então, a gente sempre tem que estar realizando a visibilidade total da nossa rede para conseguir detectar qualquer anomalia e atividade suspeita e garantir que a rede esteja protegida. Mas também a gente tem que garantir a segurança do usuário e do acesso. Então, a gente tem que garantir a gestão de identidade de acesso, então definir com que os usuários tenham os privilégios necessários para acessar qualquer aplicação. Então, por exemplo, um usuário do RH, ele precisa de saber todos os detalhes de alguém que é desenvolvedor de software, ou contrário, o desenvolvedor de software, ele precisa de saber o acesso ou o salário de todos os funcionários da empresa, a não ser que ele esteja realmente desenvolvendo algo para isso. Então, a gente precisa de garantir com que cada usuário de cada departamento tenha o acesso privilegiado apenas aquilo que ele vai acessar, sem mais, sem menos. Então, entra aquela questão do Zero Trust, né? Você tira todos os privilégios e vai colocando de acordo com o que a pessoa necessita. Também a questão do múltiplo fator de autenticação. Então, não basta só criar uma senha forte, porque a gente consegue ainda assim quebrar essa senha. Mas tendo um fator de autenticação a mais, isso consegue barrar. Porque se a gente, por exemplo, pensar numa senha fraca, mas tiver um duplo fator de autenticação, então isso consegue minimizar os riscos de algum invasor ter acesso às nossas contas. Principalmente, então, a questão financeira, né? E, claro, a conscientização e treinamentos. Então, não basta a gente comprar, adquirir os melhores softwares, a ter a proteção mais avançada do mercado, sendo que a gente não faz o treinamento e a conscientização dos nossos funcionários, né? Então, é extremamente importante com que as empresas treinem os funcionários, façam periodicamente treinamentos,
ou enviem alguns e-mails para poder mostrar, olha, você clicou aqui num link malicioso, se isso fosse real, a nossa empresa poderia estar prejudicada por causa disso. Então é extremamente importante também treinar e capacitar os funcionários para evitar qualquer tipo de infecção ou vazamento de dados que possam ocorrer. E claro, muitos têm falado na LGPD e a gente vai linkar isso com o setor financeiro, mas a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece as regras para coletar e compartilhar os nossos dados, né? Então, principalmente no setor financeiro, a gente tem que garantir que os nossos dados sensíveis sejam protegidos. Então, o CPF, o RG, a questão do histórico de crédito, tudo isso precisa de ser protegido. Porque se isso não acontecer, eu acho que vocês já, aqui a maioria como é do setor financeiro, já deve saber que a LGPD impõe multas pesadíssimas, né? Até 2% do faturamento da empresa, até 50 milhões por infração. Então, são valores extremamente altos que ninguém quer perder esse dinheiro, né? Por mais que a empresa tenha muito dinheiro, isso acaba também não só prejudicando a imagem dela, mas também o bolso. Então, a LGPD veio para tentar ajudar essa questão e deixar com que as empresas se adequem à questão de como os dados são armazenados. Fora, como eu já disse, né, a reputação da empresa ela vai por água abaixo. Ninguém vai confiar numa empresa que frequentemente acaba tendo os dados de seus clientes vazados. Então, imagina se os dados vazam e abrem uma conta, realizam empréstimos milionários no nome de alguém. Fora que não só a multa da LGPD, que já é altíssima, quem teve os dados vazados também pode processar a empresa e aí o prejuízo da empresa vai ser ainda maior. Mas é claro que existem dificuldades na LGPD, né? Então, quais são os principais desafios e as áreas de atenção da LGPD? Primeiro, o consentimento e bases legais. Então a gente tem que garantir com que esses dados sejam tratados e essas bases legais da LGPD sejam explícitas para o cliente. Então o cliente tem que entender que a gente vai ter esses dados protegidos e o que a gente pode ou não pode autorizar na utilização de ofertas para terceiros. A questão também da segurança da informação. Então, implantar as medidas técnicas e robustas para proteger os dados, né? Então, as empresas elas precisam de garantir com que esses dados sejam protegidos. Isso, é claro, é uma coisa bastante difícil de se adequar. A questão dos direitos dos titulares, né? Então, as empresas elas precisam saber como estruturar esses processos para atender qualquer solicitação dos clientes, né? Então, se você, por exemplo, fechou uma conta no banco, você não quer mais que seus dados permaneçam no banco, né, com o banco. Então, é claro que a LGPD ela tem você precisa de ter um tempo para esses dados sejam excluídos, mas o que não seja realmente essencial para o banco, ele tem que excluir se for do seu consentimento. E a questão do compartilhamento de dados, ainda mais com o Open Bank, é a questão dos bancos poderem compartilhar esses dados com parceiros, os prestadores de serviços, e também a garantia de que esses parceiros também vão estar em conformidade com a LGPD. Bom, e falando um pouco da questão da biometria, ela é extremamente conveniente, mas ela não necessariamente vai ajudar 100%, porque imagina, se sua senha para desbloquear o celular é 1, 2, 3, 4 e você usa a biometria, você só está utilizando um atalho para desbloquear o seu celular. É claro que a biometria ajuda porque vai garantir uma segurança a mais, só que com uma senha fraca a biometria acaba se tornando um atalho. Mas, por outro lado, se a gente coloca uma senha forte, fica um pouco chato toda vez que você desbloqueia o celular, tem que colocar aquela senha longa para desbloquear o seu celular, fazer suas atividades. E a gente tem cada vez mais utilizado o celular para mandar mensagem, ver os nossos e-mails, acessar as redes sociais, então toda hora tem que ficar digitando uma senha. A nossa senha para desbloquear o celular é chato, e então a biometria ela vem para ajudar a ser esse atalho, né? Então ela ajuda, mas também
se tiver uma senha fraca, a biometria não vai ajudar de nada. E aí, falando um pouco da tokenização nos bancos, né? A tokenização é um processo de transformar um dado sensível, como por exemplo um cartão de crédito, em um dado não sensível que ele se chama token. Então, como ele funciona? Primeiro, ele vai capturar esses dados, os dados sensíveis ele vai ser capturado, ele vai gerar um token, que é um algoritmo que não possui um valor intrínseco, então se ele vazar, não vai ter problema porque ele não vai ter mais valor nenhum. Esse dado é armazenado em um cofre, vamos dizer assim, que não vai ter risco de... vai garantir uma proteção maior, né? Então, conforme eu falei, se o token vazar, os dados ainda estão protegidos em um cofre isolado. E aí esse token pode ser utilizado em diversos sistemas, aplicativos, e sem ter com que os nossos dados sejam vazados. Então, conforme eu já falei, se ele for interceptado, esses dados serão inúteis. E por que a gente deve usar a tokenização, né? Então, porque isso vai garantir uma segurança mais aprimorada. Ela vai reduzir muito o risco de vazamento de dados, e pelo fato dela não ser armazenada nem transmitido diretamente, isso vai garantir uma proteção maior para os nossos dados. Ela também está em conformidade com a LGPD, com o PCI, e ajuda a atender essas regulamentações. Também ela reduz o escopo, né, diminui o escopo das auditorias de segurança, então quem trabalha na questão de segurança da informação vai ter menos trabalho em relação a isso, porque a gente não vai estar lidando com dados sensíveis, então se vazar também não vai ter problema. E a questão da flexibilidade, que ela vai ajudar a permitir os dados tokenizados em diversas aplicações, não comprometendo a segurança. E aí tem a questão da tokenização e criptografia. Vocês já devem também estar acostumados à questão de ouvir muito sobre criptografia e achar que é a mesma coisa, só que é igual, mas é diferente. Então, a criptografia ela vai embaralhar os nossos dados, né? Então, se a gente criar uma senha, vamos colocar um exemplo simples que eu já falei anteriormente, 1, 2, 3, 4, esses dados vão ser criptografados em algum código bem diferente, né? Então, se a gente conseguisse ver algum dado criptografado, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algo que foi criptografado, vai ser alguma coisa totalmente ilegível. A gente não vai conseguir entender nada, e só quem recebe isso que consegue ver o dado criptografado. Então, a gente precisa de uma chave para conseguir ver o que foi a mensagem essa informação que a gente recebeu. Enquanto isso, a tokenização ela vai substituir os códigos sensíveis por um código aleatório e sem sentido, que é chamado de token. Então, esses dados são guardados num cofre, então é um pouco diferente do caso da criptografia. Então, se a criptografia cair em mãos erradas, o atacante ele consegue ter os dados e consegue interceptar. O token, se cair em mãos erradas, ele não vai ter valor nenhum, e com isso reduz o risco de vazamentos de dados. E ultimamente, muitos têm se falado na inteligência artificial, né, o ChatGPT ou o DeepSeek da China, e ela permite, falando um pouco na questão de segurança, a inteligência artificial ela permite com que a gente consiga detectar e prevenir fraudes de forma proativa, né? Então, a inteligência artificial ela vai analisar todo o nosso comportamento e conseguir gerar com isso, entender a nossa rotina, para que qualquer coisa que fuja da nossa rotina, ele já possa gerar alerta para as ferramentas para falar que o nosso comportamento fugiu do padrão, e aí as equipes de segurança elas já conseguem realizar a análise, ver se aconteceu alguma coisa com as nossas contas. Então, a inteligência artificial, pensando no lado da segurança da informação, vem ajudando bastante a diminuir os incidentes de segurança. Falando um pouco dos benefícios, então, da inteligência artificial e do machine learning
que eles trabalham juntos na cibersegurança, então ela vai conseguir ter a detecção avançada de ameaças. Então, vai ter uma identificação mais precisa de qualquer tipo de anomalia que tiver no nosso ambiente. Então, ela vai estudar o comportamento, com a ajuda do machine learning, eles vão entendendo os nossos padrões e com isso a detecção fica muito mais avançada. E com isso, a resposta automatizada a incidentes também é melhorado, porque a gente dá menos trabalho para as equipes de segurança e aí a resposta acaba sendo mais rápida. Então, ele detectando qualquer padrão que foge, que vá porventura fugir do nosso comportamento, a gente já consegue programar respostas via inteligência artificial para que já tenha uma resposta automática sem ter intervenção humana. Também a questão de análise em tempo real, a inteligência artificial ela vai conseguir analisar tudo que a gente faz em tempo real e já gerar os alertas necessários com muito mais rapidez. A questão de identificação de padrões complexos, então qualquer tipo de ameaça que porventura esteja camuflada ou por mais sofisticada que ela seja, a inteligência artificial ela vai conseguir detectar e alertar para a gente. Coisas que talvez as ferramentas tradicionais possam passar despercebidas, né? E a redução de falsos positivos. Então, a inteligência artificial sempre vai alimentando o banco de dados dela e garantir com que novas ameaças sejam catalogadas no banco de dados para ela também identificar esses padrões e ajudar a entender como que elas funcionam e também poder ajudar a ensinar os profissionais de segurança a realmente se concentrarem em outros tipos de ameaça que porventura possam não estar ainda no banco de dados dela. E falando agora sobre resposta a incidentes e recuperação, então, com o mundo cada vez mais conectado, a gente precisa estar preparados não se um ataque vai acontecer, e sim quando. Então, a nossa empresa está preparada para um ataque? Porque, querendo ou não, todos estamos suscetíveis. Então, se a gente está conectado na internet, possivelmente uma hora ou outra vamos poder presenciar um ataque. Desenvolver um plano de resposta a incidentes robusto e detalhado. Então, estando preparado, a gente também tem que ter um plano de resposta. O backup está sendo realizado, a gente está realizando com frequência a recuperação do backup, como que está a equipe. Então, é extremamente importante ter um plano de respostas para caso um ataque aconteça. Os testes regulares com simulação de ataque, então é extremamente importante com que uma empresa ela faça sempre simulações de ataque, tente encontrar brechas em qualquer sistema que seja utilizado, porque assim elas ficam mais preparadas e consigam defender e consertar essas possíveis brechas que a gente possa ter no ambiente e com isso minimizar qualquer tipo de impacto que possa ocorrer. E ter estratégias de recuperação de desastre e continuidade de negócios para garantir a rápida normalização das operações financeiras e minimizar essas perdas, né? Então, se um banco cai por um minuto, imagina o tanto de dinheiro que o banco perde. Então, é um exemplo não financeiro, mas se a gente for falar do Google, a gente é extremamente dependente do Google para qualquer coisa. Então, se o Google cai por um minuto, quantas pesquisas a gente deixa de fazer e quanto de dinheiro o Google deixa de lucrar. Então, o banco também tem a questão financeira. A cada segundo, diversas milhares, milhões de operações financeiras são realizadas. E se o banco cair, imagina o prejuízo milionário ou até bilionário esse banco possa sofrer. Então, a gente tem que estar sempre preparado para recuperar o mais rápido possível o nosso ambiente em caso de algum desastre. E aqui, para finalizar, a gente tem soluções da Manage Engine para ajudar a questão financeira, a segurança financeira da empresa de vocês. Então, temos soluções não só para
gestão de endpoints, mas também temos ferramentas para ajudar a detecção de ameaças, a parte de gerenciamento de identidade de acesso. Então, temos soluções bem completas para garantir com que vocês estejam também em conformidade com a LGPD e as questões de compliance, de PCI, entre outras. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Se vocês quiserem conversar com a gente tem o nosso stand aqui da Manage Engine e eu ou a equipe aqui estamos disponíveis para conversar com vocês sobre as nossas soluções. Muito obrigado, pessoal. Nossa Senhora.